Senhor nosso Deus, nós agradecemos por essa noite, agradecemos ao Pai pelo teu cuidado nas nossas vidas e pelo privilégio, Senhor, de estudarmos tua palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos quebrantamento para a gente poder realmente obedecer a tua vontade e dá-nos discernimento, Deus, para perceber todas essas nuances, no teu ensino. Nós queremos pedir, ó Deus, tua presença nesta hora, tira tudo as coisas que podem impedir, desde os pensamentos, desde barulhos, desde outras interferências na internet. Pai, pedimos mesmo que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe. Entregamos esta noite e a mensagem possa continuar produzindo seus frutos, mesmo depois quem for ouvir. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Compartilhar aqui o PowerPoint. A gente vai falar um outro aspecto daquela mesma passagem que nós vimos na semana passada. Por que que você não está aumentando? Tá dando para ler? Tá. Meio ruim, né? Meio ruim aí, branco no azul. Não, tá bom. Devia ter mudado de cor aqui, mas tá bom. Então, a imunda servidão ao pecado. Então, sobre a questão dos tesouros aqui da terra e os tesouros lá no céu, né? A gente viu o ensino direto que Jesus tinha falado, naqueles versículos do 19 ao 24. Hoje nós vamos ver um ensino indireto que está implícito, tá? Nessas passagens e aquilo que realmente Jesus queria estar nos advertindo para que a gente tivesse consciência, né, do que o pecado pode produzir e atrapalhar nas nossas vidas, ok? Então, vamos ler novamente a passagem. Mateus 6, 19 e 24. Alguém pode ler? Pode ler? Então, vou ler. Mateus 6, 19 e 24. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e as ferrugens não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Obrigada. A primeira coisa, então, que a gente pode ver, né, em relação a essa passagem, como o pecado pode ter um efeito, né, um poder sobre toda a humanidade. Ele acaba distorcendo e atrapalhando todos os desígnios que Deus tinha planejado quando ele criou a humanidade, tá? Então, com o pecado, tudo aquilo que Deus tinha planejado foi corrompido, né? Então, a gente pensa no ser humano, né, com três constituições, vamos dizer assim, né? O corpo,
a alma e o espírito. Talvez a porção mais exaltada, importante, vamos dizer assim, do homem é o espírito, né? Então, pela ordem de importância, primeiro é o espírito, depois a alma e depois vem o corpo. Não é que, né, o corpo é piorzinho, não. Mas aqui, se a gente pensar em termos de importância dentre esses três, né, a gente precisa cuidar mais do nosso espírito, depois a alma, depois o corpo. Tá? Então, o pecado, ele atingiu em todas as áreas do ser humano, né? Corpo, alma e espírito. Então, o pecado fez com que todas as funções normais do ser humano fossem inteiramente perturbadas, tá? O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez a imagem, a parte da imagem de Deus no homem, né, seja a mente, né? Porque a mente é onde você tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de avaliar e até mesmo de conseguir compreender esse relacionamento com Deus. Então, é a parte mais importante, né? A nossa mente, nosso raciocínio. E por ser assim, onde a gente consegue identificar não só pensamentos, né, a razão, mas também é onde você tem a sua personalidade, né, o seu querer, né, é onde tem o comando de todas essas coisas na sua vida. Então, através da mente, você pode analisar todas as coisas e depois é que vem os afetos, o coração, os sentimentos, as sensibilidades e, no fim, a vontade, tá? Então, primeiro é a mente, onde tem um raciocínio, a compreensão, tá? E depois vem esses sentimentos, o coração. Mas com a questão do pecado, houve um desequilíbrio nessa, vamos dizer assim, nessa junção dessas partes em que havia perfeita harmonia, tá? Então, com o pecado trouxe um desequilíbrio nessa ordem e quando Jesus fala, né, sobre a questão dos tesouros da terra e os tesouros do céu, quando ele vai tratar dessas três partes do ser humano, ele começa por onde? Alguém sabe? Fala, Vini. Peraí, repete a pergunta, por favor. Ó, Quando... quando entrou o pecado, houve uma distorção dessa ordem da importância, que eu falei da mente, da né, mente. os sentimentos, né, e a vontade. Qual é o primeiro que, depois do pecado, né, de todo esse desequilíbrio, qual é o primeiro que aparece? De todos, daí a vontade, né? Não. Não? Quem quer arriscar outra coisa? Fred, o que você acha? Gente, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, a primeira das vontades que depois do pecado apareceu foi o coração. Aí depois lembra que eu falei que os olhos, né, é onde entra, é onde atrai. Os olhos é uma comparação com a mente. Então, a mente, que era a primeira, ela ficou em segundo depois do pecado. E aí, por fim, é a vontade.
A vontade é por fim? É, porque ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, né? Ah, tá, tá, tá. Tá? Então, ali é a comparação com a vontade, tá? Então, com o pecado, houve essa distorção. E aí, o que que acontece? Né? Jesus estava alertando, né? As possessões, esses tesouros, as coisas materiais, né? Por causa do pecado, elas ficaram mais atraentes para o ser humano, né? E aí, o seu coração, né? Assim, aquilo que mexe com ele, com seus sentimentos, né? Que atrai primeiro, e aí, e aí é ele que domina, né? Porque aqui, quando fala do coração, dos sentimentos, das emoções, é daquilo que mexe com, né, o seu coração, aquilo que é mais importante para você. Então, o pecado trouxe essa distorção, né? Você já não age racionalmente, né? Porque você, né, pensando assim, é, não vai te levar para lugar nenhum. Ah, mas seu coração deseja, entendeu? Ah, mas eu achei aquele carro tão bonito. Eu só dando um exemplo assim, né, mais comum, vamos dizer, dessas coisas materiais, ou aquela casa, né? Mas mexe primeiro com o seu coração, com as suas emoções, né? Com as suas necessidades. E, e não pelo seu entendimento que está sendo comandado. Por quê? Né? Vamos abrir lá essa passagem de João 3,19. João 3,19. Quem abriu, pode ler. Bom, João 3,19. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Então, por causa do pecado, ele está sendo controlado, né, pelos seus desejos, pelos seus afetos, pelas suas concupiscências. Mas aí em João 3,19 também ele fala isso, sobre a condenação final da humanidade, que o mundo não quis escolher a luz. Na nossa cabeça, a gente sabe, entre a luz e as trevas, que as trevas é pior, certo? Mas por causa dos desejos, né, dos seus afetos e das suas concupiscências, o homem não escolheu a luz por causa que ele fala aqui, eles amaram mais as trevas do que a luz, mesmo as trevas sendo mal, porque as suas obras também eram más. Infelizmente, né, a pessoa por isso que as pessoas escolhem as coisas do mundo do que Deus. Mesmo sendo que Deus é a luz que é bom e que é o melhor para a humanidade prefere as coisas desse mundo, né? As trevas. Porque por não conhecer a Deus, por não estar ligado a Deus, as suas obras também são más. Tá? Não sei se está dando para entender. O homem prefere as trevas porque ele é controlado pelo seu coração e não pela sua cabeça. Vamos abrir lá em Salmos 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Pode ler alguém.
Vou ler, então. Ó. Esse ao regente do coral, Salmo de Davi. Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Tá? Então, o Salmos, ele é bem claro, ele fala assim, ó, eles acham que não tem Deus. E eles escolhem aquilo que é mal. Né? Então, concordando com o João ali, que falou que, né, o homem não amou mais as trevas do que a luz. Aí, por eles escolherem as trevas, o intelecto deles fica tentando achar justificativas por causa dessa escolha. Então, o homem, né, que não é um crente, ele, por causa do pecado, ele cobiça as coisas mundanas, e isso controla a sua mente, a sua compreensão e o seu intelecto. Ele tenta pensar, né? Ele gosta de pensar que ele é todo-poderoso, que tem uma capacidade de intelectual muito grande, e aí mesmo os cientistas ficam descobrindo, eles falam que são fatos, mas eles tentam manipular e fazem com que seus olhos cheios de preconceito sigam com aquilo que eles imaginam que seja. Tá? Então, acabam manipulando para que possam chegar nas suas próprias teorias. O pecado acaba trazendo essa distorção. Tá? Então, aqui eu coloquei os resultados que o pecado traz para o ser humano. Primeiro, ele acha que ele está melhor do que tudo, ele não precisa de Deus, ele está tudo bem. Tá? E acabam tentando criar pensamentos para, como fala, para confirmar aquilo que eles estão desejando. O pecado também cega o ser humano quanto às questões vitais. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Segunda Coríntios 4, 3. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Uhum. Então, é o pecado que cega o entendimento do homem para ele perceber aquilo que é mais importante, que é a salvação em Cristo Jesus. Né? O Deus deste século, Satanás, então ele vai trazer, vai encobrir, né, essa verdade na mente daquelas pessoas que estão sendo dominados pelo pecado, infelizmente, tá? E mesmo a gente, né, a gente teve um esclarecimento quando a gente teve encontro com Deus, né? E aí a gente consegue ver como o pecado é ruim, como o pecado destrói, como o pecado nos faz querer coisas ruins também, né? Então, o pecado cega as pessoas para perceber essas coisas óbvias, fazendo com que o homem fique preso dentro do seu próprio pecado, tá? E aí acaba amando esses tesouros aqui da terra. Não consegue ver que esses tesouros, como Jesus disse, não vão perdurar, né?
ou a traça ou a ferrugem vai vir corroer, ou os ladrões vão vir roubar. Não conseguem ver que elas não vão permanecer, né? Então, por exemplo, algumas pessoas, eu coloquei ali, né, alguns dos tesouros terrenos, se orgulham talvez da sua aparência pessoal, né? Então, vive em função dessa sua aparência, só que ela, o que vai acontecer? Ela vai deteriorar, né? Uhum. Essa beleza nossa aqui, uma hora vai acabar, né? Vai começar a cair tudo, aparecer as ruguinhas, cabelos brancos, alguns nem têm cabelo, né? Vai começar a deteriorar, né? E alguns vão ficar doentes, outros vão morrer, porque o pecado corrompe, né, os seus corpos também. Então, que adianta você se vangloriar da sua aparência, né? Até mesmo se sacrificar em relação a Deus por causa disso, sabendo que isso vai acabar, né? Uma hora vai ter fim. A mesma coisa com a questão do dinheiro. Se você tem esse como tesouro seu, pode juntar quanto dinheiro, quantos tesouros você quiser, mas se você morrer, não vai adiantar para nada, não é? Você pode até viver bem, né? Enquanto você junta, enquanto você tem, mas aqui no caso seria na questão que aquilo te domine, que você deixe de fazer as coisas que são mais importantes por causa do dinheiro. Não para aquele que está usufruindo, né, desses bens, mas para aquele que está sendo dominado por eles, tá? Só para entender, porque aí muitos acabam condenando aqueles que têm dinheiro. Não é isso. Jesus falou muito claro, você ter aquilo como tesouro, né? Como se fosse a coisa mais importante da sua vida. O pecado também trouxe cegueira em relação a algumas coisas relativas. Por exemplo, entre o tempo e a eternidade, né? Nós somos criaturas presos a um tempo que não volta, não tem como a gente recuperar nosso tempo perdido, mas nós vamos ter uma eternidade pela vida. Mas o pecado não faz a gente perceber que uma hora esse tempo vai acabar. E que a eternidade, né, que é a nossa vida com Deus, que é uma eternidade, não dá nem para comparar essa vidinha aqui com a vida da eternidade, né? Como se vai comparar um determinado tempo com o infinito, certo? Não tem como a gente comparar isso. Mas, por causa do pecado, ele traz essa cegueira das pessoas conseguirem perceber essas coisas. Traz cegueira em relação às trevas e à luz. Não tem como você comparar, né, trevas e luz. São opostos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eles não conseguem ver a luz e preferem escolher as trevas. Olha só o que o pecado faz as pessoas escolherem ficarem cegados. E aqui no João, né, 3:9, 3:19, que nós, né, lemos, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Também, em relação ao homem e Deus, o pecado fez com que as pessoas não percebam a questão que se nós não estivermos com Deus, né,
a gente vai perder a nossa vida, né? Por causa, se a gente não tiver Deus, a gente vai ser dominado pelo pecado e o resultado do pecado é a morte. Então, o pecado traz essa cegueira para as pessoas não perceberem aquilo que é mais importante na vida, tá? Outra coisa que ele traz cegueira é que o homem pensa, né? O pecado cega a tal ponto a mente humana que ele acha que pode misturar os opostos. Não, vai dar para eu viver tanto com a luz como com as trevas, né? Mas Jesus falou ali no final, não tem como você servir a Deus e as riquezas, né? Ele usa ali as riquezas. Mas o pecado traz essa cegueira, fazendo com que a humanidade pense que dá para viver assim. Dá para viver com as coisas de Deus e dá para viver com as coisas do mundo, né? Se a igreja pensar que ela pode viver com as coisas do mundo junto com as coisas de Deus, ela não vai ser igreja verdadeira, certo? Porque os ensinos deste mundo são opostos àquilo que é o ensino de Deus, não é verdade? Então, esse é o resultado do pecado, né? 5. O pecado reduz o homem a uma escravidão daquelas coisas que foram criadas justamente para servir. Vamos dizer assim, que essa é uma das facetas mais trágicas e horripilantes do pecado, né? As coisas terrenas e mundanas acabaram se tornando mais importantes do que aquelas coisas divinas que Deus prometeu para cada um de nós. As coisas terrenas acabaram ocupando um lugar de trono nas nossas vidas não, na vida daqueles que cedem ao pecado, e em vez de ela servir essa pessoa, a pessoa acaba servindo, né, a esses tesouros, fica preso a esses tesouros. É muito triste, né? Deus permitiu, né? Deus deu na sua bondade ao homem que ele pudesse usufruir da sua vida, todas as coisas que estão neste mundo. Mas por causa do pecado houve essa distorção, né? Acabavam, por causa do pecado, as pessoas estão se tornando escravos dessas coisas. São dominados pelos próprios apetites, né? A fome, a sede, o sexo, todo foi criado por Deus. Foi para que pudesse satisfazer a humanidade. Mas o homem que é controlado pelo pecado é controlado, dominado por esses apetites e acaba se tornando escravo deles. É triste isso, né? Você acaba ficando escravo do pecado. Ai, ai. E a última coisa, talvez a mais terrível que Jesus alertou, é que o pecado, ele arruína o pecado veio por intermédio da serpente lá no Jardim do Éden e foi para nos trazer destruição, né? Ruína completa. E
Satanás, ele odeia Deus e tudo aquilo que Deus criou, né? O propósito dele, ele quer destruir, arruinar, estragar tudo que Deus criou e tudo aquilo que Deus tem prazer. E por isso ele está concentrado para destruir o homem e o mundo. Como é que o pecado arruína o homem? O que vocês acham? Se a gente pensar naquilo que Jesus estava ensinando, você acumular, você juntar todas essas riquezas, esses tesouros terrenos, e no fim da sua vida, bota tudo no caixão que você vai levar, né? Vai entrar com um carro de ouro lá no céu. É? Não, você vai voltar pelado do jeito que chegou, né? Vai voltar ao pó e não vai levar nada. O pecado arruína porque a pessoa gasta toda a sua vida para adquirir essas riquezas, né? Esses tesouros terrenos para poder ficar sem nada, né? Vamos ler ali, Marcos 8:36. Bom, Marcos 8:36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Que adianta? Para alguns, até pode parecer que vai ser melhor, né? Ah, tenho uma casa boa, um carro bom, uma vida boa, com do bem e do melhor. Você até pode parecer que está melhor daquele que escolheu aquilo que é eterno. Mas é momentâneo, né? Vai ter, vamos dizer, de luxo nessa vida, que é um tempo limitado, em comparação com aquele que escolheu a Deus, vai ter a eternidade. Lucas 16, 19-31. Esse tem um pouquinho mais de versículos, mas vamos ver. Bom, Lucas 1, né? 19-31. Não, Lucas... Ah, desculpa, comi. Não. É Lucas 16. 16. Comi um número aí. Ah, tá. Então, Desculpa, Lucas 16, 19-31. Gente, acontece. Vamos lá. Lucas 16, 19-31. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias davam uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, Pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos.
deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Essa é uma história que Jesus contou, exemplifica muito isso que a gente, né, está falando. O rico teve uma vida cheia, muito boa, né? E Lázaro era mendigo, cheio de feridas, olha só, e não tinha nem o que comer, muitas vezes. Então, o ser humano acaba preferindo essas coisas como o rico. E aí, cada um morreu e Lázaro foi para o céu, né? Estava lá junto de Deus, aqui fala do Abraão, né? E o rico foi para o inferno. Você vê, né? Ele falou assim: manda então alguém para avisar, para abrir os olhos dos meus irmãos, porque pensam a mesma coisa que ele, né? Não vai mudar, né? Abraão aqui fala que tem a lei e os profetas, né? A lei de Moisés e os profetas que têm ensinado, que têm avisado, e assim também caminha a humanidade, né? Muitos estão preferindo os prazeres deste mundo às bênçãos da eternidade, né? Em relação às bênçãos da eternidade. E quando Jesus então fala ali, Mateus 6, 22, 23, se os seus olhos, que são a lâmpada do corpo, forem bons, o teu corpo será luminoso. Mas se seus olhos forem maus, ou seja, aqui os olhos têm a ver com os desejos, né? Com a mente, forem bons, vai beneficiar todo o seu corpo. Mas se forem maus, seu corpo vai estar em trevas. Por quê? Vai querer saciar os desejos da carne, né? E aí, se a luz que havia em você não vai ter mais, né? Vai ser tudo trevas. Jesus disse isso. Aqui, a luz é a mente, a compreensão dessas maravilhas que Deus permitiu que o homem pudesse ver, mas por causa do pecado e do mal que domina e controla o coração, né? Por causa das concupiscências, das paixões, dos desejos desvarados, a sua vida se tornará em trevas. E que trevas são essas? Serão e que trevas, né? Aquelas trevas horrorosas. Qual é a escolha que você vai fazer? Vamos ler essa passagem de João 3, 36? Eu vou ler. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Uhum. Então, você pode escolher, né? Qual vida você vai querer. O pecado, muitas vezes, acaba atrapalhando das pessoas conseguirem tomar a melhor decisão, conseguir perceber as verdades, a realidade.
e também de perceber quem Deus é, a sua bondade, o seu amor para com as nossas vidas. Somente quando a gente não fica preso, né, enganado por esse pecado, né, é que você vai poder ver e chegar até Deus, né? Quem não se achegar até Deus, aqui João 3,36 fala, vai ficar debaixo da ira de Deus, né? Só Jesus pode nos dar essa vida nova, uma vida transformada, uma vida liberta do domínio do pecado, né? E então Jesus, ele quis alertar, né, as pessoas que somente aquele que consegue, que está caminhando com Deus, é que consegue perceber tudo aquilo que o pecado faz nas nossas vidas. Lembrando que Jesus estava falando para as pessoas que creram nele, né? A gente também tem uma caminhada que, às vezes, essa semana eu fiquei percebendo uma coisa. Mesmo você, né? Eu, se a gente não ficar atento às ciladas que Satanás coloca nas nossas vidas, a gente também vai cair. A gente também vai acabar, vamos dizer assim, se ligando aos tesouros terrenos. É muito fácil, né? E Satanás, ele é muito astuto. Ele vem de uma forma sutil para nos enredar, né? E a gente precisa estar muito atento. E a gente precisa estar muito ligado com Deus para a gente conseguir perceber. Eu vi assim como que Satanás usa as pessoas mais próximas de você para tentar te desviar do caminho, né? Então, por exemplo, talvez vocês já experimentaram, às vezes vai ser dentro da sua própria casa, vai ter uma briga, né? Vai ter alguma discordância, né? E às vezes a gente fica até com raiva da pessoa, né? Mas se a gente estiver ligado com Deus, né? A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, aqui a gente está falando do pecado, mas quem faz tudo para que o homem caia em pecado é o diabo. Esse é o nosso inimigo, né? E é ele que quer nos tirar do caminho do Senhor. Então, mesmo para a gente conseguir ter essa vida com Deus e da gente poder não perder o foco dos tesouros do céu, né? A gente tem que estar caminhando com Deus, porque senão o diabo vem e atrapalha mesmo. Vai tentar nos cegar, vai tentar nos desviar, vai colocar uma doença, vai colocar, né, várias coisas para atrapalhar nessa nossa caminhada. Mas ainda bem que nós temos Deus, né? Temos Jesus que está conosco, o Espírito Santo que nos auxilia, que nos guarda, que nos sustenta, que nos liberta, que nos renova e que nos protege. Então, que nós possamos estar confiando, descansando inteiramente em Deus, para que Ele possa sempre estar iluminando nossa mente para a gente perceber todas essas ciladas. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer, Pai. O Senhor conhece nossas fraquezas, sabe das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos. E, Pai, que o Senhor possa nos guardar, nos fortalecer, que a nossa mente seja enchida com as tuas verdades para que possamos ser libertos, como diz João, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Que essa verdade seja sempre vívida nos nossos corações, que a gente não se confunda e que a gente não se perca, ó Deus, diante dos tesouros dessa terra.
Ajuda-nos a não acumularmos esses tesouros terrenos, mas que os nossos olhos possam estar voltados para Ti. Que a gente nunca perca esse foco, ó Deus. Ó Espírito Santo, que o Senhor capacite a cada um aqui. Guarda-nos, ó Deus, dessas ciladas do inimigo, dessas sutilezas que o inimigo coloca no nosso caminho. Perdoa-nos, ó Deus, quando às vezes os desejos do nosso coração falam mais altos. Mas ajuda-nos, ó Deus, para que a mente possa perceber e possa nos direcionar para tomarmos as decisões, se temos a vontade no lugar certo. Nós te pedimos e agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém.